O Menino Maluquinho. Autor Ziraldo. Copyright 1980, Ziraldo Alves Pinto. Editora Melhoramentos, 38ª edição, São Paulo, 1995. Era uma vez um menino maluquinho. Ele tinha o olho maior do que a barriga, tinha fogo no rabo, tinha vento nos pés, umas pernas enormes que davam para abraçar o mundo, e macaquinhos no sótão, embora nem soubesse o que significava macaquinho no sótão. Ele era um menino impossível. Ele era muito sabido, ele sabia de tudo. A única coisa que ele não sabia era como ficar quieto. Seu canto, seu riso, seu som nunca estavam onde ele estava. Se quebrava um vaso aqui, logo já estava lá. Às vezes cantava lá e logo já estava aqui. Para uns era um uirapuru, para outros era um saci. Na turma em que ele andava, ele era o menorzinho, o mais espertinho, o mais bonitinho, o mais alegrinho, o mais maluquinho. Era tantas coisas terminadas em inho que os colegas não entendiam como é que ele podia ser um companheirão. Se ele perdia um caderno no colégio, e ele perdia um caderno todo dia, era fácil encontrar seu dono. Seu caderno era assim: Descobrimento do Brasil. O Brasil foi descoberto em 1500. Primeiro chamou-se Ilha de Vera C, corrigido com um X em cima, Cruz. Depois, Terra de Santa Cruz, mais tarde Brasil. Quem descobriu o Brasil foi o navegante português Pedro Álvares Cabral. Ele saiu do Rio Tejo, em Lisboa, na frente de uma frota de 13 naus, no dia 8 de março de 1500. A 22 de abril, ele avistou terra, a qual deu o nome de Monte Pascoal, porque era um monte e era Páscoa. Aí ele fez um desenho de Pedro Álvares Cabral e escreveu na legenda: Pedro Álvares Cabral de Toca. Como dizíamos, seu caderno era assim: um dever e um desenho, uma lição e um versinho, um mapa e um passarinho. Este caderno só pode ser do menino maluquinho. Mais lições que ele tinha nesse caderno. Tem 1000 perninhas o metro. Eu vou comprar um pernômetro para saber quantas perninhas que deve ter 1 quilômetro. Este versinho foi a tia que me ensinou. Frações decimais dessas unidades são os submúltiplos delas, algumas das quais muito usadas, como o centímetro e o grama. Mas também se usam medidas que são essas mesmas unidades multiplicadas por 10, 100 ou 1000. Em outra página, o mapa do Brasil, com a divisão em estados, sem os nomes de cada estado. Aí depois, como lição 17, escreva os nomes dos estados. E embaixo, um caminho marcado por traços e o desenho de um passarinho. A melhor coisa do mundo na casa do menino maluquinho era quando ele voltava da escola. A pasta e os livros chegavam sempre primeiro, voando na frente. Depois entrava o menino com seu pé de vento e a casa ventava, os quartos cantavam e tudo se enchia de som e alegria. E a cozinheira dizia: chegou o maluquinho. Um dia, num fim de ano, o menino maluquinho chegou em casa com uma bomba. Mamãe, tô aí com uma bomba. Meu neto é um subversivo, gritou o avô. Ele vai matar o gato, gritou a avó. Tira esse negócio daí, falou de novo a babá. Mas aí o menino explicou. A bomba já explodiu, gente, lá no colégio. Esse menino é maluquinho, falou o pai aliviado. E foi conferir o boletim.
Esse susto não era nada, tinha outros que ele pregava. Às vezes, sem qualquer ordem do papai e da mamãe, se trancava lá no quarto e estudava, e voltava do colégio com as provas terminadas. Tinha 10 no boletim, que não acabava mais. E ele dizia aos pais, cheio de contentamento: só tem um zerinho aí, num tal de comportamento. Numa noite muito escura, apareceu o fantasma. Coberto com um lençol muito branco, assustador, com 2 buracos nos olhos, saltou fazendo bu sobre os ombros assustados do papai e da mamãe que voltavam do cinema. O susto não foi muito grande, não, mas com o fantasma no colo, o papai lhe perguntou: você não tem medo do escuro? E o menino respondeu: claro que não, o fantasma sou eu. Na casa do menino maluquinho era assim. Se tinha chuva, ele queria inventar o sol, pois sabia onde achar o azul e o amarelo. Se fazia frio, ele tinha uma trança quentinha para se aquecer. Se tinha sombras, ele inventava de criar o riso, pois era cheio de graça. Se de repente ficasse muito vazio, ele inventava o abraço, pois sabia onde estavam os braços que queria. Se havia o silêncio, ele inventava a conversa, pois havia sempre um tempo para escutar o que o menino gostava de conversar. Se tinha dor, ele inventava o beijo aprendido em várias lições. E quanto mais deixavam ele criar, mais o menino inventava, vestido de doutor Silvana com óculos de aro grosso e jeito de maluquinho. A pipa que o menino maluquinho soltava era a mais maluca de todas. Rabiava lá no céu, rodopiava adoidado, caía de ponta cabeça, dava tranco e cabeçada, e sua linha cortava mais que o afiado cerol. E a pipa quem fazia era mesmo o menininho, pois ele havia aprendido a amarrar linha e taquara, a colar papel de seda e a fazer com polvilho o grude para colar a pipa triangular, como o papai lhe ensinara, do jeito que havia aprendido com o pai e o pai do papai. E quando vinha São João, o mais luminoso balão que todo mundo apontava era o gordo balãozinho do menino maluquinho, que custara 1 semana de trabalho da tesoura e dos moldes da mamãe. Era preciso ver o menino maluquinho na casa da vovó. Ele deitava e rolava, pintava e bordava, e se empanturrava de bolo e cocada. E ria com a boca cheia e dormia cansado no colo da vovó, suspirando de alegria. E a vovó dizia: esse meu neto é tão maluquinho. O menino maluquinho tinha 10 namoradas, e elas riam muito de suas graças. Riam tanto que nem tinham tempo de beijar escondido. Quando o namoro acabava e a nova namorada perguntava qual tinha sido o motivo do namoro terminar, ele já sabia a resposta: esse seu namorado é muito maluquinho. Mas todas ficavam muito apaixonadas. Ele era um namorado formidável, que desenhava corações nos troncos das árvores, que desenhava flores no caderno de desenho, e levava laranjas, e levava maçãs, e pagava sorvetes, e roubava beijinhos. E fazia versinhos como este: gosto muito de você, acho que estou apaixonado, mas acho que este versinho está de pé quebrado. E fazia canções, e se escalavrava nos paralelepípedos, e rasgava os fundilhos no arame da cerca, e tinha tanto esparadrapo nas canelas e nos cotovelos, e tanta bandagem na volta das férias, que todo ano ganhava dos colegas no colégio o apelido de múmia. E chorava escondido se tinha tristezas, e ficava sozinho brincando no quarto semanas seguidas, fazendo batalhas navais, fazendo corridas, desenhando mapas de terras perdidas, inventando estrelas e foguetes espaciais. E era montado num foguete destes que ele saía do quarto a voar outra vez,
pela mesa da sala, pelas grades da varanda, pelas cercas do quintal. E todo mundo ficava alegre de novo ao ver de volta a alegria da rua. O menino maluquinho tinha lá os seus segredos, e nunca ninguém sabia os segredos que ele tinha, pois segredo é justo assim. Tinha uns mais segredáveis, e outros que eram menos. Tinha uns 10 que ele guardava só para contar para o papai, e mais uns 10 escolhidos para dividir com a mamãe. Os outros que eram só dele, não dá para a gente saber nem quantos eram de fato. Mas o seu maior mistério todos sabiam de cor. Era o jeito que o menino tinha de brincar com o tempo. Sempre sobrava tempo para fazer 1000 traquinadas e dava tempo para tudo. O tempo era um amigão. Seus ponteirinhos das horas, vai ver, era um ponteirão. E sobrava tempo para ler os gibis. E sobrava tempo para colar figurinhas. E para anotar nos livros de histórias e aventuras todas aquelas passagens em que ele virava o herói. Aí vinha um trecho de um livro. Está assinalada com um X vermelho, o que representa perigo. É a Ilha dos Tesouros Perdidos, disse então o piloto de bordo. Quem nela se aventura, dela jamais sai. Fujamos daqui, gritavam uns. Ao mar, berravam outros. E, como loucos, todos os meus companheiros lotaram os botes ou fizeram jangadas com destroços do navio, lançando-se às águas em seguida. Venha, Simbá! Gritaram ao ver-me de pé sobre a rocha, olhando-os. Aí ele fazia um círculo com o lápis na palavra Simbá, puxava uma seta para fora das letras do livro e escrevia: Este aqui sou eu. O tempo era assim para ele, fazia horas a mais. O relógio, em vez de marcadas 12 horas, tinha 20 horas. E o menino maluquinho era um menino tão querido, era um menino tão amado, que quando deu de acontecer de papai ir para um lado e a mamãe ir para o outro, ele achou de inventar, pois tinha aprendido a criar, a teoria dos lados. Todo lado tem seu lado. Eu sou o meu próprio lado, e posso viver ao lado do seu lado, que era meu. Foi uma barra, é verdade. E é verdade também que pouca gente entendeu a teoria maluca do menino maluquinho. Mas ele ria baixinho quando a saudade apertava, pois descobriu que a saudade era o lado de um dos lados da vida que vinha aí. Agora, vejam se pode uma descoberta dessas, só mesmo sendo maluco ou sendo amado demais. O menino maluquinho jogava futebol, e toda a turma ficava esperando ele chegar para começar o jogo. É que o time era cheio de craques, e ninguém queria ficar no gol. Só o menino maluquinho que dizia sempre, deixa comigo, e ia rindo para o gol para o jogo começar. E o menino maluquinho voava na bola, e caía de lado, e caía de frente, e caía de pernas para o ar, e caía de bunda no chão. E dançava no espaço com a bola nas mãos. E a torcida ria e gostava de ver a alegria daquele goleiro. E todos diziam, que goleiro maluquinho! O menino maluquinho pegava todas. Mas teve uma coisa que ele não pôde pegar. Não deu para ele segurar, embora ele soubesse transá-la como um milagre. O menino maluquinho não conseguiu segurar o tempo. E aí o tempo passou. E, como todo mundo, o menino maluquinho cresceu. Cresceu e virou um cara legal. Aliás, virou o cara mais legal do mundo, mas um cara legal mesmo. E foi aí que todo mundo descobriu que ele não tinha sido um menino maluquinho. Ele tinha sido, era um menino feliz.
Esta obra foi digitalizada sem fins comerciais e destinada unicamente à leitura de pessoas portadoras de deficiência visual, por força da Lei de Direitos de Autor. Por isto, este trabalho é oferecido gratuitamente aos amigos cegos e deficientes visuais de acordo com a Lei. Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, sobre os direitos autorais. Alteração, atualização e consolidação da legislação. Título I, dos direitos do autor. Capítulo V, das limitações aos direitos autorais. Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais, e a reprodução d. de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários. O Menino Maluquinho. Autor Ziraldo. Copyright 1980, Ziraldo Alves Pinto. Editora Melhoramentos, 38ª edição, São Paulo, 1995. Era uma vez um menino maluquinho. Ele tinha o olho maior do que a barriga, tinha fogo no rabo, tinha vento nos pés, umas pernas enormes que davam para abraçar o mundo, e macaquinhos no sótão, embora nem soubesse o que significava macaquinho no sótão. Ele era um menino impossível. Ele era muito sabido, ele sabia de tudo. A única coisa que ele não sabia era como ficar quieto. Seu canto, seu riso, seu som nunca estavam onde ele estava. Se quebrava um vaso aqui, logo já estava lá. Às vezes cantava lá e logo já estava aqui. Para uns era um Irapuru, para outros era um saci. Na turma em que ele andava, ele era o menorzinho, o mais espertinho, o mais bonitinho, o mais alegrinho, o mais maluquinho. Era tantas coisas terminadas em inho que os colegas não entendiam como é que ele podia ser um companheirão. Se ele perdia um caderno no colégio, e ele perdia um caderno todo dia, era fácil encontrar seu dono. Seu caderno era assim: Descobrimento do Brasil. O Brasil foi descoberto em 1500. Primeiro chamou-se Ilha de Vera C, corrigido com um X em cima, Cruz. Depois, Terra de Santa Cruz, mais tarde Brasil. Quem descobriu o Brasil foi o navegante português Pedro Álvares Cabral. Ele saiu do Rio Tejo, em Lisboa, na frente de uma frota de 13 naus, no dia 8 de março de 1500. A 22 de abril, ele avistou terra, a qual deu o nome de Monte Pascoal, porque era um monte e era Páscoa. Aí ele fez um desenho de Pedro Álvares Cabral e escreveu na legenda: Pedro Álvares Cabral de touca. Como dizíamos, seu caderno era assim: um dever e um desenho, uma lição e um versinho, um mapa e um passarinho. Este caderno só pode ser do menino maluquinho. Mais lições que ele tinha nesse caderno. Tem 1000 perninhas o metro. Eu vou comprar um pernômetro para saber quantas perninhas que deve ter 1 quilômetro. Este versinho foi a tia que me ensinou. Frações decimais dessas unidades são os submúltiplos delas, algumas das quais muito usadas, como o centímetro e o grama. Mas também se usam medidas que são essas mesmas unidades multiplicadas por 10, 100 ou 1000. Em outra página, o mapa do Brasil, com a divisão em estados, sem os nomes de cada estado. Aí depois, como lição 17. Escreva os nomes dos estados. E embaixo, um caminho marcado por traços e o desenho de um passarinho.
A melhor coisa do mundo na casa do menino maluquinho era quando ele voltava da escola. A pasta e os livros chegavam sempre primeiro, voando na frente. Depois entrava o menino com seu pé de vento e a casa ventava, os quartos cantavam e tudo se enchia de som e alegria. E a cozinheira dizia: "Chegou o maluquinho." Um dia, num fim de ano, o menino maluquinho chegou em casa com uma bomba. "Mamãe, tô aí com uma bomba." "Meu neto é um subversivo," gritou o avô. "Ele vai matar o gato," gritou a avó. "Tira esse negócio daí," falou de novo a babá. Mas aí o menino explicou: "A bomba já explodiu, gente, lá no colégio." "Esse menino é maluquinho," falou o pai, aliviado, e foi conferir o boletim. Esse susto não era nada, tinha outros que ele pregava. Às vezes, sem qualquer ordem do papai e da mamãe, se trancava lá no quarto e estudava, e voltava do colégio com as provas terminadas. Tinha 10 no boletim, que não acabava mais. E ele dizia aos pais, cheio de contentamento: "Só tem um zerinho aí, num tal de comportamento." Numa noite muito escura, apareceu o fantasma. Coberto com um lençol muito branco, assustador, com 2 buracos nos olhos, saltou fazendo bu sobre os ombros assustados do papai e da mamãe, que voltavam do cinema. O susto não foi muito grande, não, mas com o fantasma no colo, o papai lhe perguntou: "Você não tem medo do escuro?" E o menino respondeu: "Claro que não, o fantasma sou eu." Na casa do menino maluquinho era assim. Se tinha chuva, ele queria inventar o sol, pois sabia onde achar o azul e o amarelo. Se fazia frio, ele tinha uma trança quentinha para se aquecer. Se tinha sombras, ele inventava de criar o riso, pois era cheio de graça. Se de repente ficasse muito